pesquisa sobre o Marco Civil, a gente buscava entender quem eram os usuários que dialogavam no Twitter, que conversavam no Twitter, sobre a primeira consulta pública do Marco Civil da internet. Essa consulta pública, ela se coloca como também uma tentativa de trazer uma participação, uma deliberação cidadã num governo representativo. E a consulta pública foi feita em um fórum, Cultura Digital, e as postagens publicadas no Twitter também eram levadas em consideração. Então, a nossa pesquisa focou nas postagens que utilizaram a hashtag Marco Civil no Twitter. Isso, na verdade, tinha já uma pesquisa sobre o fórum, né, sobre o processo de consulta pública via fórum, que é uma ferramenta específica, né, que foi criada pelo Ministério da Justiça, etc. e tal. E aí a gente complementa com uma pesquisa relativa ao debate no Twitter, no sentido de ver, quer dizer, como é que mídias sociais podem servir também para processos de consulta pública e discussão política de determinados temas comuns, né? Então, a nossa preocupação, o que nos moveu nesse momento de perceber como é que funciona a consulta pública no Twitter, foi justamente essa pesquisa anterior feita no fórum, onde os autores, os pesquisadores notaram que houve uma repetição de determinadas vozes, né? A conversa, o debate, as postagens no fórum ficaram concentradas em determinados atores que tinham algum grau de interesse na questão do Marco Civil. Então, no Twitter, a gente mapeou quem eram esses participantes, ou seja, quem era o usuário postando o conteúdo, qual era o assunto que ele abordava e qual era o link compartilhado. Se a postagem dele continha algum tipo de link de mídia especializada no assunto, porque isso foi também um achado da pesquisa. A gente encontrou muitas postagens direcionadas primeiro ao fórum onde a consulta era feita, né, diretamente, a página do Marco Civil da internet. Lá o usuário podia tanto ter acesso a informações sobre o que era o Marco Civil, quanto participar, contribuir com a sua postagem. Muitos direcionamentos também para blogs específicos que discutiam a questão do software livre, da importância do Marco Civil da internet. Teve um movimento ativista muito forte. Inclusive, esse tipo de usuário ativista foi um usuário bastante encontrado nas postagens. Eles estão, inclusive, entre uma categoria que a gente delimitou de super posters, na verdade a categoria do Graham e Wright, a gente apropriou para esse trabalho. Então, ativistas estão dentro dessa categoria de super posters, como o Vitor encontrou também aqueles atores que mais vomitaram. A gente tem achado essa tendência de figuras-chave na internet que tem uma super participação, no caso do Marco Civil isso foi encontrado, mas, de certa forma, essa participação desses super posters pode ser considerada positiva, ao menos nessa pesquisa que a gente realizou, por ter um caráter de serviço, de informação, de mobilização dos outros usuários para que eles participassem também dessa consulta. Esse super poster que eu aqui, rapidinho, só me permite, essa incidência de postagens, né, participando do debate do Marco Civil. Aqui são os postadores, né, e aqui o número de postagens. Então você tem um postador ali com 127 postagens, aí você vai caindo, né, um outro aqui com 70 e alguma coisa, mas você tem muitos postadores aqui, né, que é o skill nesse aqui, que é uma postagem somente, né, muitos postadores com uma postagem somente. Tá? E alguns poucos com muitas postagens. O nosso N dessa pesquisa para a primeira consulta pública, o N válido para a pesquisa, a gente obteve 1.618 tweets, mas desses alguns usuários eram indeterminados, a gente não conseguia definir uma posição social para ele, ou então o link já não estava mais disponível na web. Nosso N final foi de 1.378. Então, esses super posters, a gente localizou 28 super posters, né? Esses 28 super posters foram responsáveis por 808 postagens, 808 tweets. Então, mais da metade da amostra que a gente tem de postagens foi publicada por esses atores, o que delimita aí uma concentração nessas vozes, né?